Olá, tudo bem? Que alegria ter você aqui conosco. Para a gente é sempre um prazer conversar sobre esses assuntos tão importantes da maternidade à luz de Cristo. E como a gente sempre diz, a participação de vocês é essencial. Sempre tem uma de nós aí no chat para a gente conversar e entender um pouquinho mais do que vocês estão achando e sentindo do programa. Além disso, tem o nosso Instagram, que é o maternidadenareal.ipptv, e o nosso e-mail, que é o maternidadenareal@ippinheiros.org.br. Sempre a gente está disponível para receber dicas, críticas e dúvidas de vocês, para que a gente possa fazer programas mais próximos da realidade da casa de vocês. E falando em participação, eu quero pedir para rodar um vídeo super especial que conta como a gente pode fazer parte da IPPTV. Pode rodar o vídeo. Você já sabe que a IPPTV é a sua TV missionária que transmite 24 horas por dia de conteúdo cristão reformado de qualidade. E você também já sabe que nós queremos ser cada vez mais relevantes no YouTube e alcançar cada vez mais pessoas neste grande campo missionário. Para que tudo isso aconteça, a gente precisa da sua inscrição no nosso canal, mas também da sua colaboração. Seja parceiro da IPPTV e ajude a manter essa obra. Faça sua doação a partir de R$ 40,10 para o Pix que aparece na sua tela. Se você quiser, pode doar outros valores, mas não se esqueça de colocar os 10 centavos no final para identificarmos a sua oferta. Colabore com a IPPTV e ajude a propagar a palavra de Deus. Nós contamos com a sua generosidade. IPPTV, a sua TV missionária. Viram que legal? Como é importante, você também pode fazer parte da nossa TV missionária. E hoje, como você já viu, o nosso tema é um tema bastante delicado e difícil, talvez pela vergonha ou a falta de preparo que a gente tem para falar sobre esse assunto. Afinal, a sexualidade é muito velada. Falar de sexo com os nossos filhos e sobre as dúvidas que eles têm, às vezes gera um medo, às vezes gera vergonha, às vezes é motivo de riso. Eu não sei como é na sua casa, mas o fato é que é um assunto que Deus trata com muito cuidado. E é real e é para a glória dele. A gente precisa conversar sobre isso. Eu pedi para a Ana, uma amiga minha, que fez teve um momento com os filhos dela sobre esse assunto que foi muito especial, eu achei muito interessante. Eu quero pedir para rodar o depoimento de mãe. Pode rodar o vídeo. Oi, meu nome é Ana Beatriz, eu tenho 6 filhos, o meu mais velho tem 13 e o meu mais novo tem 3 anos. Nós temos 4 meninos e 2 meninas. O assunto da sexualidade, a gente começou a inserir em pequenas coisas quando as crianças eram pequenas. Pequenas separações como esse brinquedo é de menino, esse brinquedo é de menina, Barbie é de menina, trem, avião é coisa de menino, ou então um kit de ferramenta, uma linha de ferramenta de criança, né, com martelo, com furadeira, essas coisas, dava para o menino. E, claro, né, as coisinhas, boneca, vestido para as meninas. Ou então, esse copo rosa é de menina, esse copo azul é de menino. Até na própria decoração do quarto do bebê. Cores de meninos, né, azul, então cores neutras, verde, azul marinho e cores mais típicas de menina, rosa, lilás, esses tons. Então sempre teve essa separação desde pequenos, né? A gente faz homeschool, então o assunto sobre sexo em si nunca foi um problema pra gente conseguir segurar isso, porque eles não iam para a escola. Então, quando o meu mais velho era pequeno, um casal da igreja apresentou pra gente um programa chamado Passaporte para um Coração Puro. É um material em inglês, mas o propósito é o pai ter uma conversa com o filho e a mãe ter uma conversa com a filha, na idade que você achar mais apropriado,
E são vários CDs que você vai ouvindo né, no carro. O ideal é você fazer um final de semana, né, com seu filho, ir para algum lugar em que você possa ouvir os CDs ou no carro ou num aparelho. E ele vai explicando, né, exatamente, e explica a diferença, né, do corpo do menino e da menina quando ele, né, for adolescente, atingir a puberdade e vai progredindo até, né, o ato sexual em si. E é tudo assim muito bem explicado do ponto de vista bíblico e é um material, né, para cristãos. E ajudou muito a gente nesse assunto e ao longo tem diversas atividades para você fazer com seu filho, para ele meio que fixar o assunto e gerar também perguntas. No final eles pedem para você, né, para o adolescente ou criança, assinar um compromisso de que ele vai guardar o coração dele, né, e o corpo dele, para se manter puro para o casamento, quando ele, né, finalmente poder entregar o coração dele para a pessoa certa no dia do casamento. Então foi assim que a gente fez. Quando o meu mais velho estava perto de fazer 12 anos, o meu marido levou ele e foi assim maravilhoso. Fizemos com o nosso segundo filho também, que já está com 12 anos e meio, e o terceiro está com 11. E ano que vem a gente vai fazer novamente. E depois eu vou fazer com as duas meninas. E depois meu marido vai fazer com o último, que também é um menino. Então, a gente, graças a Deus, eles nunca ficaram, né, sabendo através de amigos ou de televisão. E a gente pôde ter essa conversa com eles e explicar. Mas desde cedo a gente já inseria pequenas coisas para explicar que menino é diferente de menina. Muito obrigada, Ana. Viram que importante e que momento gostoso entre pai e filho ou mãe e filha que a gente pode ter para conversar sobre esse assunto? Os dados a respeito desse tema são assustadores quando a gente olha para o mundo e como isso está chegando na vida dos nossos filhos. Eu até queria ler. Em média, a maioria das crianças ouvem sobre sexo dos seus colegas na idade de 8 anos. E as crianças, elas têm acesso à pornografia na idade de 10 e 11 anos. Quando eu li isso aqui, eu pensei, acho que eu estou atrasada. Como é que você está aí na sua casa? E para a gente conversar sobre esse assunto, estamos aqui hoje eu, o pastor Tiago e a Elza, que está matando a saudade, né, gente? Estava afastada do nosso programa, né, Elza? Mas ligadinha lá, assistindo, participando, né, Liz? Isso mesmo. Então, Liz, mas é assustador esse dado que você trouxe, né? Porque você pega a sociedade, ela está informando e às vezes formando os nossos filhos sobre o sexo, sobre sexualidade, mas de maneira distorcida, erotizada, deformada e egoísta. Sim. E aí o que dói no coração, né? Que nós, pais que temos essa função, estamos encolhidos e às vezes até escondidos quando se trata desse assunto. E dessa forma, a gente perde o privilégio que Deus nos deu de ensinar os nossos filhos. E mais que isso, nós pecamos contra Deus, né, por não ensinar os nossos filhos a sexualidade usando o próprio Evangelho. A gente sabe que toda essa inversão começa lá no começo, né, pastor? Lá em Gênesis, lá no início. Não só essa, como todas, né, as nossas dificuldades partiram dali. E eu lendo Gênesis 3:6, aonde acontece, Gênesis 3 é a queda, mas o 3:6, quando eles acabam de tomar a decisão de desobedecer ao Senhor e comem, né, o fruto do conhecimento do bem e do mal, já em Gênesis 3:7, o versículo que vem logo após, está escrito assim: abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si.
Pastor, olha, eu acho que a gente precisa que o senhor explique detalhes, miúce para a gente essa parte, porque ali a gente não consegue dimensionar o que foi perdido, o que foi invertido, ou até o que foi deformado na sexualidade, no relacionamento também, homem e mulher ali. Sim. Boa noite, dona Elza, Lise. Que bom, né, estar aqui. Falar desse tema é tão importante, né? Acho que, por mais que seja algo difícil, como a Lise colocou aqui no início, às vezes até vergonhoso, e que isso também acaba expressando até um princípio bíblico, né? Ou seja, quando a gente vai falar de Gênesis aqui, eles sentiram vergonha porque eles estavam nus e tinham que lidar com isso, né? Agora, além de ser um tema importante, é também interessante dizer que esse tema ele está centrado nas Escrituras. Quer dizer, assim como muita coisa foi roubada pelo pecado e o mundo usa de uma forma inadequada, esse tema de sexualidade e sexo também é usado dessa forma. Então, o que nós estamos falando aqui não é um resgate de algo simplesmente criado pelo ser humano, mas é um resgate de algo criado pelo próprio Deus. Quer dizer, quando nós falamos de sexualidade e de sexo, nós estamos falando algo planejado pelo Senhor. Então, por isso que, além de falarmos como proteção pela vida dos nossos filhos e discipliná-los, ensiná-los nisso, né, inclusive até nós, de abordarmos com um tema, né, com um coração temeroso, e ao mesmo tempo entendendo que é o Senhor quem nos dá a instrução de como nós devemos viver, inclusive dentro da perspectiva da sexualidade. O texto que você comentou, Elza, interessante esse texto, porque quando a gente pensa pós-queda, né, pós-desobediência, eu não imaginaria muito que a primeira reação de Adão e Eva seria olhar um para o outro e falar, opa, estamos nus. Exato, é até estranho, né? Talvez seria assim, gente, pecamos contra Deus, né? Mas o que eles fazem? A percepção da nudez é a primeira coisa que surge, né? Até muito mais do que a sensação da culpa, né? O texto descreve vergonha e não culpa. É claro que está inserido ali, mas a questão do próprio medo traz a questão da culpa, né? Então, antes de falar exatamente do que está acontecendo aí nesse texto, é importante darmos alguns passos atrás, né? Porque, primeiro, Deus cria o homem com a capacidade da sexualidade e do sexo. Então, acho que é importante a gente tentar diferenciar um pouquinho o que é sexualidade e o que é sexo, né? A sexualidade é algo muito mais amplo nas Escrituras. Então, aquilo que Deus cria o homem com a capacidade de desejar para o sexo. E esse desejo tem a ver com sexualidade, que é essa capacidade. Também a sexualidade está envolvida com o gênero, quer dizer, homem e mulher. Deus deu a capacidade deles, né, deu para o homem a capacidade dele se comunicar como homem e da mulher como mulher. Então isso também é sexualidade. Sexualidade também é uma linguagem nas Escrituras, né? Porque quando Adão vê Eva, ele diz, ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Ele não está só falando com alguém que ele poderia se relacionar sexualmente, né, a prática do sexo, mas ele está falando que ele tem alguém ali que ele pode se comunicar por tudo aquilo que Deus o criou. Então ele, como homem, consegue se comunicar com a sua como homem, né, com a sua mulher, e a sua mulher pode se comunicar com ele com mulher. Né? Então o que nós temos aqui? Uma linguagem. Isso é interessante porque até depois Deus usa essa linguagem. Né? Então, em textos, por exemplo, como Jeremias e outros lugares das Escrituras, nós temos Deus usando a linguagem da sexualidade. Nós temos Oséias, que Deus pede para que ele case com uma mulher. E ele usa essa ideia da sexualidade ali, e num contexto, né, de adultério também, para dizer o que o povo estava fazendo. Então a gente percebe aqui, quando a gente fala de sexualidade, nós não estamos falando só de prática sexual. Até porque, às vezes, o receio é esse de ensinar os filhos, né? Vou ter que falar como faz o sexo. Não, não é isso. Você ensina o que é sexualidade. Vem desde como você ensina o seu filho a sentar e a usar o tom de voz dele como homem, como mulher, até futuramente, quando for casar, dar conselhos, né? Até parte médica e tudo isso. Então, o que acontece? Nós estamos falando de um tema criado por Deus, né? Pensado pelo Senhor, que foi manchado com a queda. E nós temos, então, aqui o primeiro exemplo, né, de Adão e Eva, quando eles olham o produto. Quer dizer, note bem a grande diferença. Quando Adão vê Eva, e Deus apresenta para ele, né, Deus como aquele tutor ou pai da noiva, apresenta a noiva para Adão, né? Então o Senhor, ele olha e diz assim, ossos dos meus ossos, carne da minha carne, quer dizer, ele faz uma poesia, no hebraico ali é uma poesia.
E depois, pós-queda, eles não conseguem olhar um para o outro. Por quê? Porque a grande questão aqui é que agora eles têm o desejo não mais para a glória de Deus, mas eles têm o desejo para si. Eles não são capazes de olhar um para o outro e não desejar puramente mais. Eles estão agora desejando de uma forma pecaminosa. E o que isso traz, né? Isso traz a vergonha, isso traz o medo, isso traz, né, o fato deles se esconderem e eles então agora buscam autorredenção, né? Fazem roupa, né, de folhas. Então, esse texto mostra para a gente que, a partir dali, nós temos um problema e que nós chamamos de distúrbios da sexualidade. O que isso significa? Agora, a sexualidade não é vivida mais e não é expressada de uma forma pura e santa moralmente. Quer dizer, Deus não tira isso do homem, porque é um presente que ele dá, mas agora nós temos um problema de comunicação, nós temos um problema de prática disso, porque agora a centralidade daquilo que deveria glorificar a Deus, assim como tantos outros temas da criação, está voltado para o próprio homem. Então Adão olha para Eva, Eva olha para Adão, e a vergonha é porque o outro se torna um objeto do desejo do seu coração. E aí eles não estão mais moralmente perfeitos e santos para olhar e dizer tudo o que fazemos aqui é para a glória de Deus. Então esse texto revela tanto a entrada do pecado no mundo como, né, um resultado desse olhar, e também mostra que aquilo que deveria funcionar de forma correta agora foi manchado por causa do pecado. E aí a vergonha, por isso que a gente tem vergonha hoje, né? A gente relaciona muito esse tema com vergonha, porque é uma ideia de exposição. A gente tem a vergonha, né, e o mundo usa isso como uma linguagem também, né? É interessantíssimo, né? Porque o senhor trouxe na questão do olhar com o desejo, né? Porque ali não é que eles não se desejavam, óbvio que existia o desejo entre o homem e a mulher, mas é o desejo pecaminoso, o coração. Então, quer dizer, a nossa grande dificuldade de tratar esse assunto é a vergonha por conta do nosso coração, pastor? Exatamente. Agora, então, nós temos desejos desordenados, né? Aquele desejo que deveria ser para a glória de Deus e também, né, com relação ao outro de uma forma pura e santa, Eva e assim também Adão passam a ser objetos de desejos impuros do coração, e agora a sexualidade não acontece mais dentro de uma comunicação perfeita, acontece dentro de algo que traz para o próprio coração. Então isso tem a ver com desejo. Então a forma como eu desejo é moldado por minhas crenças também. Então agora a crença ali não é a glória de Deus acima de tudo, mas eles passaram a olhar e dizer, tá, como que agora aquela pessoa serve para como um objeto, né, de idolatria do meu coração. Nossa. Então isso traz problemas, consequências. E é interessante, né, como isso é afetado, porque eles sentem vergonha um do outro e depois eles se escondem de Deus. Sim. É interessante isso. E é instantâneo, né? Como o pecado acaba na hora com aquilo que Deus tornou sagrado, né? Exatamente. E mancha o olhar, né? Sim. Porque eles se viam e eles se desejavam. E isso era muito bom. Exatamente. Depois do pecado, abre um olhar, né? Não é que passou a ver, mas abriu um olhar para o egoísmo, para olhar o outro como objeto de consumo. E aí vem o drama, né, pastor? Porque aí você tem que ter um trabalho sobre isso e vem o medo e a vergonha. Mas assim, sabe, pastor, eu me lembro quando eu trabalhava com criança, 2 histórias de ensinar a criança essa parte sobre sexo, sexualidade que me marcaram. Uma foi uma menina que chegou para a mãe e falou, mãe, o que é sexo? E a mãe respondeu assim, sexo é assim, ó, feminino, sexo feminino e sexo masculino. E a criança falou, tá bom, e foi embora. E uma outra história que me marcou é uma menina também chegou e me perguntou, mãe, que sexo eu sou? Aí essa mãe chegou e falou, ó, você é do sexo feminino, abriu um livro, mostrou as gravuras, falou os nomes científicos das partes do corpo para a menina e ela pareceu satisfeita também. Mas à noite a família recebeu um casal de visita, um casal já de idade. E no meio do jantar a menina pega a boneca, tira a roupa da boneca e começa a falar as partes científicas da boneca. Né? Explicou tudo. Tudo que ela aprendeu direitinho. Então, assim, veja a dificuldade para nós pais de não reter uma informação. Sim. E de ultrapassar a informação.
também, né? Daí, como a Lise disse, a gente vê isso. O mundo, ele está jogando informação, e é uma informação distorcida, não é bíblica, não constrói o caráter da criança para ver o sexo como um presente de Deus, e que tem a motivação para expressar também a glória de Deus ali, né? Então, como isso, 8 anos de idade que você falou, né, Lise? E a gente sabe que isso é uma média, a gente sabe de casos, porque assim, as crianças estão andando na rua, elas estão vendo roupas, estão vendo outdoor, elas estão ouvindo conversas, não é? Então, assim, pastor, a gente precisa instruir nossas crianças, mas essa fala que o senhor falou, assim, clareou aqui para mim. Não é sobre sexo, porque eu acho que essa é uma confusão que a gente faz, né? Mas sobre a sexualidade, que eu posso chamar das atribuições que Deus deu, não é? Para o ser feminino e para o ser masculino. Então, como que a gente inicia uma conversa dessa? Eu sei que o senhor faz isso com os seus filhos, então vai ser fácil o senhor nos ajudar aqui. Como que a gente, pastor, não aguça essa curiosidade, não inicia, né, de maneira precoce esse interesse, não só pelo sexo, mas pela própria sexualidade da criança? Bom, primeiro, é um erro a gente achar que não expor a criança é o mesmo que ela nunca ouvir sobre, né? Então, partindo do pressuposto que sexualidade é também uma forma de linguagem, então quando você escolhe a roupinha, a cor da roupinha do seu filho porque é menino ou é menina, isso já é sexualidade. Por quê? Porque eu estou definindo, né, não por uma cor somente, né, mas eu penso assim, se você descobrir, né, vou pensar que uma mulher descobre que ela está grávida, um casal. É um menino, né? Descobre lá que é um menino. Eles não vão sair correndo para comprar uma roupinha, né? Eles querem comprar conforme a identidade e a identificação daquela criança, né? Então, veja bem, quando você escolhe o nome, já é sexualidade. Sim. Então, tudo está envolvido. Então, veja bem, o que acontece? A forma como eu ensino meu filho a ser um menino, a cuidar de uma menina, a como ele fala com a mãe dele, né? Tudo isso é sexualidade. Sim. Quando meu filho senta de um jeito que eu falo, acho que isso identifica muito mais algo feminino do que masculino, isso é sexualidade. Então, uma coisa importante por mais que nós preservemos nossos filhos, eles estão expostos a isso a partir deles, porque isso faz parte da identidade deles, e a partir do meio que a gente vive, né? Ou seja, escola, você vai para a escola, já tem menina desse lado, menino desse lado, tudo isso é sexualidade, né? Então, quando começar a falar com os meus filhos? Desde quando eles nascem. Então, eu estou instruindo constantemente, né? Como? O que é ser um menino? O que é ser uma menina? Que tipo de roupa que é usado? Então, todo esse processo é um processo de já instruir. Só que vai chegar um momento que eles vão amadurecer e eles vão ser expostos. Por exemplo, se pega aí a idade escolar, por exemplo, no 4º ano hoje, é falado sobre reprodução humana. Sim. Então, ele aprende sobre, né, os órgãos masculino, feminino. Então, o que é importante? Como o pai aborda isso? Primeiro, ele precisa, cada criança tem a sua própria curiosidade, então é importante o pai estar presente, né, os pais, e observar esse processo na vida da criança. Outra coisa é entender que talvez a criança seja exposta a um tipo de informação que os pais não querem dar naquele momento, mas ele vai ver na rua, ele vai aprender a ler, ele lê alguma coisa na rua, entendeu? Então ele passa num lugar e fala, o que é aquilo? Então, é importante eu estar atento a isso, né? Intencionalmente, né? E também ter um tipo de atitude de antecipar assuntos. Por quê? Veja bem, primeiro, né? Se nós entendemos que a sexualidade é uma linguagem, o mundo está usando isso muito bem, não no sentido de ser bom, no sentido de ser estratégico. Isso. Né? Então você tem as roupas que você vai, isso comunica sexualidade, né? O fato de não, você pode ser o que você quiser, isso é, né? O fato de você ver um comercial de TV que não tem nada a ver com sexualidade, né? Só que você pega lá a pessoa para vender, né, vender um chocolate, ela põe uma mulher sedutora, um homem sedutor. O que isso tem a ver com chocolate? Mas tem a ver com a ideia de comunicação. Então, quando que eu devo dizer para os meus filhos? Desde quando eles nascem. É o processo em que eu estou constantemente ensinando a distinção feita pelo próprio Deus. Ele fez macho, ele fez fêmea. Eu estou ensinando o que o Senhor ensina, né?
e falando da vocação, do que é ser homem e do que é ser mulher. É uma coisa importante também, como pais, é a gente fazer aquilo que alguns autores chamam de redimir a linguagem. O que isso significa? A redenção da linguagem, nós temos muita gente falando sobre sexo e sobre sexualidade hoje, mas de uma forma erotizada, depravada. Redimir a linguagem é ensinar, a partir das escrituras, com linguagem bíblica, o que é sexualidade e sexo para os filhos. Né? Então, veja bem, esse tipo, né, porque às vezes o pai também, ele tem vergonha, a mãe, porque eles vieram de uma cultura erotizada e parece que falar de sexualidade e de sexo é usar a mesma linguagem, né, uma linguagem inflamada, torpe que o mundo usa. Claro que não. Então, a Bíblia tem linguagem suficiente, né, santa, moralmente, pura, né, na lei do Senhor, para que eu chegue para o meu filho e explique para ele. Né? Inclusive, né, trazendo aí, enaltece a ideia do próprio corpo, né, porque às vezes tem aquela ideia de o que é proibido e o que não é, trazendo uma imagem equivocada do corpo da criança. Né? Então, é ensinar. O próprio Deus cobre a nudez, ou seja, ele traz essa dignidade para o homem, então é importante ensinar isso para a criança, né? Mas também é ensiná-lo que, nesse processo, talvez vai surgindo assuntos e estar pronto para explicar, inclusive com linguagem científica, mas colocado aí com linguagem bíblica. Corrigir a criança quando ela fala uma palavra, dizendo, não, meu filho, isso significa tal coisa e a linguagem bíblica é essa, e é essa que a gente deve usar. Então, dona Elza, quando a gente fala de ensinar os nossos filhos, primeiro, ter essa percepção, como que eu estou percebendo a maturidade do meu filho, isso é importante. Como que eu estou intencionalmente ensinando sobre masculinidade e feminilidade bíblica, isso é importante, né? Isso desde quando a gente... E entender se o meu filho foi exposto, porque hoje nós temos, por exemplo, desenhos animados que não é nem para adultos assistir. Exato. Né? Agora tem uma coisa interessante também. Eu saí com a minha família para a gente almoçar, num restaurante coreano aqui em Bom Retiro, e a gente estava esperando para entrar, né, no restaurante, porque tinha algum... Aliás, esperando um amigo. Gente, dá licença. Quando ele dá essa risadinha antes de contar, é porque aí vem, ó. Vem, Vamos prestar atenção aqui. O que aconteceu? A gente estava esperando um amigo chegar que a gente ia almoçar junto, né? Com outra família. Aí eu conversando com Luana, sábado à tarde, família feliz. Felipe, o meu filho mais velho, chega para mim e fala assim, pai, o que é brocha? Aí eu olhei pra cara da Luana, tipo, eu não tô preparado pra isso. Eu só quero ter um almoço no sábado. Exatamente, não é a hora, não é o momento. Exatamente, né? Eu poderia, naquele momento, dizer pra ele, menino, para com isso, né? Não tem um pincel que chama assim também? Então... eu pensei que era isso. Não, eu pensei que era isso, né? Aí eu falei, peraí, calma aí. Então, como que a gente instrui? Eu preciso entender o que ele entende sobre, para eu não ultrapassar a informação e nem deixar de dar uma informação. Então, ok, é aquilo que a gente faz no aconselhamento. Vamos sondar o coração. Entender de onde está vindo, por a que motivação veio esse... da pergunta. Exatamente. Aí eu falei, Felipe, onde você ouviu isso? Onde você leu? Ele falou assim, num lugar ali. Eu falei, me mostra. Aí, vai que era a brocha mesmo de pintar, né? E aí, então, ele me mostrou e tinha um pacotinho, assim, de cigarro no chão, escrito, né, que o tabaco, né, a nicotina e tal, trazia resultados. E qual que era o resultado? Deixar, né, um homem broxa. Nossa. Aí ele chegou e falou, o que é isso? Aí eu falei, vamos lá, senhor. É realmente o que eu vou ter que explicar. Aí o que acontece? Eu pude explicar para ele, né, tanto de uma visão, assim... que estava colocado ali a informação, quanto puxando para aquilo das escrituras, né? Quer dizer, eu tive a oportunidade de explicar para ele, né, dentro da linguagem dele, de uma criança de 8 anos, né, o que significa isso, né? E aquilo foi o suficiente. Então eu disse para ele que, né, o cigarro era o uso, né, ou seja, um tipo de substância que ficava no corpo da pessoa, resumidamente, né? Lá, claro que o Senhor me direcionou com muito mais direcionamento ali para eu poder ter as palavras, mas graças a Deus. Resumidamente, eu expliquei que algumas pessoas utilizam dessa substância que causam mal para o seu corpo, utilizam o seu corpo de uma forma ruim, templo do Espírito Santo, você vê que você vai puxando uma coisa na outra, até chegar, e isso traz alguns efeitos. Quais são os efeitos? Expliquei para ele o que isso significava, né? Não, olha que interessante, eu expliquei para ele não no contexto do sexo, mas no contexto que ele já entende como um rapaz.
porque ele pode acordar de manhã ou qualquer momento, né, e ter tido ali um tipo de ereção. Sim. Ok, então eu expliquei para ele no contexto dele e não no contexto do sexo. Entendi. Então o que aconteceu? Eu não avancei a informação, né, porque ele é um menino, ele já tem esse tipo de reação, né, 8 anos e tal, e eu pude então sanar a dúvida dele, depois aquilo nunca mais teve um questionamento. E isso é muito interessante. Você sabe que a minha irmã, ela estava na pandemia quando o filho dela foi aprender do sistema reprodutor. Então ia ter que. E aí ela falou assim: nossa, vai ser comigo que eu vou ter que entender e ensinar tudo desde o princípio com ele aqui em casa. E aí, na hora que começou, ela falou assim: filho, o que é sexo? Aí ele virou e falou assim: calma aí, mamãe, não sei, vamos pesquisar no Google. Ela, não, no Google não. Então aí a gente vê que a gente está vivendo uma cultura extremamente erotizada. Se ele tivesse digitado no Google sexo, o que ia aparecer para ele? Então nossos filhos têm acesso à pornografia com o celular, com o nosso celular na mão, né? Que é o que está ali, né, no momento, na escola, que eles têm acesso à internet. Então, assim, como a gente traz a beleza e exclui essa questão da pornografia, de que ele não pode, de que esse não é um acesso legal, que não é dessa maneira que Deus vê, né? A sua explicação foi maravilhosa, porque assim, você foi até o limite dele, a minha irmã, ela conseguiu bloquear ali porque perguntou e também descobriu que ele não tinha tido acesso a nenhuma informação desse ponto. Então, assim, como que a gente faz para entender a hora? É sempre questionando a criança? Sim. A melhor forma de você poder entender o que a criança sabe sobre, até o adulto, né, é você pedir para que ela explique, para que ela fale o que ela entende sobre aquilo. Né? Como o Felipe fez, ele olhou e falou, eu não sei o que é, eu li aquilo ali. Quer dizer, ele não tem essa informação, mas ele acabou vendo ali, né, no chão e tal. Então, o que é importante? Criar esse tipo de comunicação com a criança, né? E como eu falo, sempre, quer dizer, são temas que a gente não aborda quando a gente tem um problema, são temas que a gente aborda no ensino da educação dos nossos filhos. Então eu, como pai, eu tenho a obrigação de ensinar os meus filhos em tudo que se diz respeito à lei do Senhor. É isso que Paulo fala em Atos capítulo 20, por exemplo, quando ele está falando a respeito do que eles ensinavam aqueles irmãos, né, se despedindo deles ali, daqueles presbíteros de Éfeso, eles estão chorando, e Paulo fala assim, eu nunca vos deixei de anunciar nada do que é proveitoso. Então, veja bem, tema da sexualidade eu não ensino quando chega o momento, eu ensino antes, porque é um tema bíblico. Então, se eu ensino meu filho como ele ora, como ele lê as escrituras, qual é o tempo, quer dizer, qual área da vida do meu filho, acho que a pergunta básica seria o seguinte, existe uma área da vida do ser humano qual ele não foi criado, né, ou não serve para glorificar a Deus? Não. Então, se eu tenho o objetivo de ensinar os meus filhos a glorificar ao Senhor, então em áreas como leitura, áreas como oração, como estudar bem, né, na escola, e também como ele se enxerga dentro da sua sexualidade. Então, veja bem, aí voltando para a sua pergunta, eu tenho que ter a percepção também, né, por exemplo, pode ser que uma criança de 8 anos seja diferente no seu entendimento pela exposição que ela já teve ou não do meu filho. Né? Mas qual que é a regra principal em que eu devo ensinar isso, né? E é interessante, quando a gente pega, por exemplo, na adolescência, os pais, né, eles às vezes evitam um certo assunto por vergonha ou por achar que seus filhos não lidam com aquilo. Então, quando eu falo de antecipar, quando chegar na adolescência, o adolescente ele vai lidar com questões de masturbação, de pornografia, né, porque isso está envolto no mundo e no próprio coração. Então, o que é importante? Antecipar esses temas para que se crie um diálogo com os filhos, porque no início eu vou instruindo que a idade é a infância e depois eles vão ficando mais velhos, qual que é o impacto que eu tenho na vida deles? Por meio do discipulado. Então, como que eu crio essa cultura? Começando agora. Então, eu não tenho nenhum tema bíblico que eu olhe e falo assim, meu filho não pode aprender isso, ou ele não deve aprender porque não é o momento. Se está nas escrituras, eu devo ensinar com linguagem redimida, que vem da própria escritura. E pastor, eu achei muito bonito isso, assim, pontuou bem para mim, espero que para vocês também. A pergunta do Felipe. Primeiro, ele pôde ter essa liberdade com o pai. Essa intimidade de da perguntar pergunta, na hora. Desculpa, mas eu quase desmaiei. Sim. Mas, outra coisa, o senhor pastor não começou daí a falar com ele. Vocês já tinham uma conversa antes. Sim, já então foi fácil pôr esse assunto pontual dentro de um contexto que vocês dois já têm.
Exatamente. Né? Então, assim, olha como fica mais fácil quando você começa. Eu acho que a dificuldade para a gente que quando fala educação sexual, a gente pensa em ato sexual, sexo. Como fazer, É, né? e não na beleza bíblica da sexualidade, das atribuições do ser homem, do ser mulher, e como isso glorifica a Deus, né? Porque você vê lá a reprodução, né? Que é a multiplicação que Deus mostrar falou que é lindo, ali. que Deus fez a gente de uma maneira linda e perfeita, né? E também uma coisa assim que eu acho difícil de explicar, mas a gente tem que começar logo, né? E mostrar que isso glorifica a Deus, Exatamente. né? E só uma dica para os pais, olha só que Isso. interessante. Eu tive principalmente pais que têm filhos na escola e vão aprender sobre reprodução humana, né? E às vezes nem toda escola e nem todo professor tem uma visão bíblica sobre, ele ensina, né, às vezes o ato pelo ato, né? Sim. Eu era capelão numa escola cristã e eles me chamaram para dar uma aula sobre reprodução humana. Então a professora de biologia me chamou, de ciências me chamou. Eu falei, gente, aí fui estudar, né? E é interessante o que eu fiz. Eu peguei as minhas fotos desde quando eu conheci a Luana e ensinei sobre reprodução humana no contexto de casamento. Então, o que aconteceu? Eu trouxe desde quando eu conheci a Luana, aí nós nos casamos, aí depois ela grávida, aí quando ela estava grávida, no contexto da aliança do casamento, eu fiz de massinha, né, o zigoto, todo o processo reprodutivo, e eu trouxe a imagem do ultrassom dos meninos, coloquei ali e depois coloquei eles no contexto de família. É claro que a gente está falando aqui, nem toda a família, às vezes, tem esse contexto que a gente está colocando, mas esse é o ideal bíblico, né? A gente entende isso. Só que mesmo que o seu filho aprenda na escola, você pode trazê-lo para casa depois, pegar o que ele aprendeu, botar isso num contexto de fotos do casamento, né, da família, do pai, da mamãe, no momento que ela estava grávida, passando por todo o processo, mostrando ali talvez o ultrassom, a foto, até dizer, ensinar sobre reprodução e sexualidade, eu ensino uma parte entre ser homem e ser mulher, isso é independente do casamento, certo? Mas quando eu vou falar sobre sexo, eu ensino no contexto do casamento. Né, para que ele entenda que Deus deu essa liberdade, essa bênção, mas dentro de algo determinado pelo próprio Deus. Então isso, e a gente tem um livro da Bíblia dedicado a isso, né? Cantares. Cantares você vê a beleza, né, de um casal, de um homem e de uma mulher que se encontram, que passam por fases até então que eles chegam na noite de núpcias, e como que isso é relatado por meio de poesia. Então Deus enaltece o amor bíblico, né, a sexualidade do homem e da mulher. Então eles têm inclusive elogios, né? Você, ó amada minha, querida, né? As meu comparações amado. são meio estranhas, né? Olho de pomba, não é isso? Não, mas Gazela. Mas era o ideal de beleza daquele, né? Ele está enaltecendo. Então, assim, é bom talvez nem usar os exemplos que estão lá agora. Não use os adjetivos. Exatamente. Mas você vê que Deus, ele nos ama a tal ponto, né, que ele nos direcionou, deixou um livro inteiro para a gente olhar e falar assim, como que a sexualidade é bela, é pura, né, reflete a glória de Deus. Quando você lê aquele texto, você fala, que lindo esse romance, né? Porque aponta para o Criador. Né? É lindo isso. E sabe que... desculpa, Elza. Que eu acho que a gente está aqui falando, e uma coisa que precisa estar aqui na nossa pauta é a verdade. Né? Não adianta você mentir para o seu filho. Se ele chegar com uma questão, você tem que responder com a verdade. Ele está pronto para ouvir. Né? E eu sempre, esses dias, meu filho me perguntou, ele tem 4 anos, e ele me perguntou, mãe, como que eu fui parar na sua barriga? Né? As crianças vão questionar. Todos os dias a gente vai receber esse tipo de pergunta. Por que você é casada com o papai? Por que o papai casou com você? Então a gente tem oportunidades pequenas ali no nosso dia a dia de encucar, né? E de colocar. E eu queria chamar um vídeo agora, que é a dica do nosso especialista, que vai ensinar pra gente também que nós temos leis que nos defendem como família. Pode rodar o vídeo. Olá, amigos da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, em especial aos amigos da TV. Prazer estar aqui com vocês. Hoje eu quero falar com as famílias, líderes de família também, ou profissionais cristãos que cuidam de famílias, lidam com famílias. Você sabia que as leis brasileiras possuem diversos artigos em favor
do poder dos pais na criação e educação dos filhos? Você sabia que a Constituição brasileira determina ao Estado proteger a família e que a família, segundo a Constituição, é base da sociedade? Pois é, muitas normas constitucionais e legais que protegem a família, que protegem as crianças. O problema é que nós não conhecemos, as famílias não conhecem, os pastores não conhecem, e aí vêm os perversos sexuais, os ativistas de sempre, e fazem o que querem nas escolas, nos ambientes públicos, e nós ficamos indignados, sem poder o que fazer. Por quê? Porque desconhecemos a lei. Então, eu quero trazer para você esse alerta e vamos estar conversando sobre isso. Há muitas leis que protegem as famílias e as crianças. Nós vamos aqui nos valer do exemplo do apóstolo Paulo. Em Atos 25:11, quando estava prestes a sofrer uma violação de direitos, o que fez o apóstolo? Recorro a César, isso mesmo. O apóstolo recorreu às leis romanas. César significa isso, o poder, a autoridade do Estado romano, que era emanação do imperador, mas no caso haviam leis que o protegiam. É isso que os cristãos devem fazer. Voltar-se à Bíblia, esquecer as teologias de templos, buscar aquilo que Jesus fazia. O azorrague às vezes é a coisa mais espiritual a fazer, mas sobre isso falamos depois. Um forte abraço a todos. Deus abençoe a família brasileira. Obrigada, doutor Guilherme. É sempre muito bom aprender e ver como a gente pode também, através das leis, nos defender não só na palavra de Deus. E, pessoal, o doutor Guilherme ele vem aqui para a gente entender um pouco mais e mais a fundo nessa questão da lei. Mas aqui, continuando na nossa discussão aqui, pastor, como é que é para levar e trazer a questão dos nomes? A gente sabe que tem muita gente que usa apelidos, que usa diminutivos, que trata o órgão sexual de uma maneira errada. Como é que a gente traz isso para o nosso contexto cristão? Sim. É interessante a gente, acho que voltando àquela perspectiva da redenção das palavras. Agora, só voltando um ponto aqui, que eu lembrei de uma coisa. Sim, claro. Você falou assim, não minta para a criança, né? E é interessante porque, às vezes, os pais querem preservar os filhos, não falando e mentindo, né, colocando cegonha e tal. Primeiro que é mentira, mentir é pecado. Sim. Então, se você mentir para o seu filho, né, você pecou. Pronto, já é o primeiro, né? Ah, mas eu quero preservar meu filho, mas você tenta alimentar um princípio, mas quebra outro, né? Outra coisa, gente, se eu digo que foi a cegonha, quer dizer, eu estou diminuindo a criação divina. Sim. Quer dizer, eu estou pegando a bela criação de Deus, pensada, né, pelo nosso Criador. A gente sabe que a criação expressa a glória de Deus. Eu estou diminuindo isso por causa da mancha do pecado desde lá de Gênesis, né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que redimir isso, redimir essa informação, que entra, então, na ideia das palavras. Então, hoje, nós temos aí um vocabulário adequado, inclusive o que a escola usa, né, nas suas aulas de reprodução humana, enfim. O que é importante? Primeiro, é ter um olhar bíblico, como a Bíblia trata com respeito e preservação quando vai falar com relação dos órgãos, vai falar com relação a isso. Tanto que a Bíblia usa isso de uma forma adequada, né? Sim. E uma outra questão é, como que eu falo disso com os meus filhos, né? Com as palavras científicas, como que isso é chamado, quer dizer, porque é uma parte do corpo, né? Então às vezes a gente tem a ideia de desprezar uma parte do corpo por ter diminutivos, palavras erotizadas. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ensinar o meu filho, né, dizer assim, olha, como é que chama isso daqui? É esse nome, é científico. Inclusive, talvez até abrir o livro dele de ciência e falar, tá vendo, filho? E ensinar para ele que quando as pessoas falam com outros nomes, não só está mudando aquele nome que é científico, mas usando de uma forma inadequada, pecaminosa, porque a ideia da palavra torpe, descrita, por exemplo, em Efésios, não é só uma palavra inadequada, é o conceito e tudo que você coloca por trás daquela palavra. Então, veja bem, às vezes, né, o órgão masculino e feminino é tido como uma palavra, mas a ideia não é trazer um substantivo, é trazer a conotação sexual e erotizada daquilo. Então, quando você
pensa nisso, né, você tem que entender o seguinte, eu tenho que trazer palavras que são adequadas. Então, inclusive, desde pequeno, né, usar as palavras científicas, ele já vai chegar na escola, ele vai ter o contato com aquela palavra, e ele vai poder, inclusive, dizer o seguinte, olha, eu tenho um exemplo com o Felipe também. Lá vem a história. E ele pegou um livro na biblioteca da escola para ler, e ele estava lendo o livro e tinha uma palavra, né, mais pejorativa para bumbum, né? E ele pegou aquilo ali, ele leu, ele falou, pai, olha, tem uma palavra que ele identificou. Olha só. Foi muito interessante isso, né? Aí ele falou assim, pai, eu acho que essa palavra não é legal. Né? Então a gente ensinou e tudo mais, né? Aí eu perguntei por quê, ele respondeu e tal, né? Ele falou o argumento dele. Aí eu falei, filho, o que você acha que deve fazer? Ele falou assim, eu acho que eu devo devolver o livro e informar a bibliotecária que tem um livro assim, que fala desse jeito, que não é bom que crianças fiquem expostas a isso. Já foi a fundo, né? Chamou ele pro nosso programa. Aí ele foi, pegou o livro, não terminou de ler, falei, tudo bem, filho. Ele falou, tá bom, pai. Ele foi pra escola, ele me contando, né? Ele chegou lá, entregou o livro, falou assim, oi, tudo bem, eu quero entregar esse livro. Ele falou, por que ele terminou de ler? Não, porque tem uma palavra aqui que eu acho que não é adequada para uma criança e tal. A bibliotecária, toda respeitosa, falou, tudo bem, eu vou registrar aqui essa informação e tal, né? Então, olha só que interessante. Duas coisas que eu fiquei muito feliz. Primeiro, que ele identificou isso. Né? Então, assim, ele identificou que tinha uma palavra ali que, ok, por mais que se referisse a algo que ele já sabe, não é adequado àquela linguagem. Por quê? Porque, infelizmente, né, essa linguagem está atrelada com um conceito erotizado. Sim. Então, essa é a questão. É interessante que quando, voltando para Efésios, quando fala de palavra torpe, a gente pensa só em palavrão, né, ou em palavras indecentes. A palavra torpe é uma palavra que ela, às vezes, é boa para uso, mas, historicamente, ela passa a ser usada de uma forma inadequada. Então, não é mais adequada em que eu use, porque ela traz um conceito, seja erotizado, ou seja em qual outro campo que a gente pode discutir aqui. Então, eu ensino. Alguém pode falar assim, não, mas é só uma linguagem, tá? Mas sexualidade é o quê? É uma comunicação. E a comunicação, uma das coisas que usa é o quê? Linguagem. Né? O código, que é a nossa língua, né? Tanto o conceito. Então, o que eu faço? Então, é importante a gente redimir, corrigir e ensinar a forma que se fala corretamente. Né? Então, tudo isso é importante. Eu lembro, nós tivemos aqui na IPP, uns anos atrás, um congresso sobre educação com o Dr. Guilherme, né? O nome era Até que Ponto Educação. E lá, assim, eu aprendi muito sobre isso. Ele falou que esse ensino sobre sexualidade distorcido, ela afeta a capacidade cognitiva do aprender da criança. Porque a criança, quando vê a questão da sexualidade distorcida, pela imaturidade que ela tem cognitiva, aquilo entra na mente e eu não sei o efeito, não sei explicar o efeito que dá, mas tira dela a concentração, a atenção, a qualidade de estar inserida naquele meio, para que ela possa crescer, né? Então, a imoralidade sexual, ela traz ela afeta, né, todos os relacionamentos da criança, a capacidade dela emocional, até espiritual às vezes, porque daí entra em choque com o que está lendo na Bíblia, e às vezes não tem condições de conversar isso em casa, e a própria exposição bíblica também, né, de falar do corpo, de tudo. Pastor, como que a gente pode tratar uma criança que já foi, uma criança, um jovem, um adolescente, um homem, uma mulher que já foi tomado por essa imoralidade sexual? Eu vi uma explicação uma vez, eu nem sei por que eu vou citar isso, porque eu não vou saber explicar com a mesma beleza que eu escutei, mas eu vou tentar, dona Elsa. Tá? O que acontece? Existe, uma vez eu vi uma explicação assim, quando você pensa em fotografia, né? A ideia da fotografia, tanto do conceito quanto, né, da etimologia, grafia tem a ver com aquilo que é registro, o que é registrado, né? Então, quando você pensa na foto, né, o cara explicando a questão da câmera, de como que a lente pega, ela tira uma fotografia, ela bate algo que registra a imagem do que está vendo, né? Resumidamente. Quando você pensa em pornografia, você pensa num registro feito na mente de alguém também. Quer dizer, aquilo é gravado na mente da pessoa. Né? Inclusive, existem pesquisas na Alemanha que mostram que
o uso, né, constante da pornografia, né, o consumo, tem efeitos parecidos com alguns tipos de drogas, quer dizer, causa dependência e tudo mais, porque tem a ver com a questão, né, do corpo, mas principalmente e também nós temos que tratar a pornografia, quando a gente quer ajudar alguém, no nível de coração. Então a pessoa crê errado, deseja errado e busca de forma errada. Então não adianta, né, veja bem, não adianta dentro de um contexto maior. O que as pessoas fazem hoje? Elas tiram o celular, elas tiram... Isso serve como um processo de aquilo que nós chamamos no aconselhamento de corte radical, quando ele está paralelamente sendo usado por uma instrução do coração. Então, qual a primeira coisa que eu tenho que entender? O problema do jovem, da criança, com a pornografia, não é simplesmente pelo uso em si. Quer dizer, você retirá-la disso não vai fazer com que ela não tenha uma mente pornográfica. Então, isso é uma coisa... mas ela nunca teve contato, não precisa ter contato. Só basta ter um coração pecaminoso. Jesus lembra a gente disso no Evangelho. Então, é claro que a exposição, ela... né, e é interessante que, assim como em vários outros pecados, a pornografia ela é muito agressiva, inclusive para quem não conhece a Cristo. Porque o uso do corpo do outro como objeto de satisfação é agressivo, mesmo para aquele que é o mais ímpio. Tanto por que eu digo isso? Porque a escala de vício em pornografia, ela é processual. Então, quando a pessoa ela começa com uma linguagem pornográfica, né, aquelas coisas, piadinhas, e ela vai gerando uma imagem, de repente ela vê uma foto, uma imagem, né, mas aquilo está agredindo, ela sente muito ao fazer isso. Depois de uma foto, ela vai ver um vídeo pequeno, depois de um vídeo maior, de repente ela consegue assistir um filme, né, pornográfico, só que esse filme já não é mais suficiente, então ela começa a querer buscar relacionamentos, mas relacionamentos, entre aspas, naturais, né, não é mais, então ela começa a buscar talvez, né, uma questão da homossexualidade ou lesbianismo, mas não é suficiente, tanto que a gente tem hoje aquilo que chamamos de zoofilia, que é sexo com os animais, então isso significa ao ponto de um coração ser insaciável na manifestação da sua sexualidade. Então, o que eu tenho que entender? Ao tratar alguém com esse problema, eu devo tratar o coração. O corte que eu faço do computador, do celular, é algo que ajuda a tirar a pessoa do ciclo vicioso para que ela comece a entender o que é um ciclo virtuoso. Né? E aí, então... porque tem pessoas que estão, sei lá, 30 anos na pornografia, elas não sabem o que é um dia viver fora da pornografia. Então é como se alguém estivesse ali afogando constantemente e você dá a mão para ela e puxa ela um pouquinho para que ela saiba o que é respirar no ambiente onde ela não se sente mais, porque é culpa, é um ciclo. Então, instruir o coração, Elza, é o primeiro passo. Eu tenho que entender que eu estou lutando contra uma inclinação e um distúrbio de sexualidade porque aquela pessoa deseja de forma equivocada. Ela está desejando de uma forma pecaminosa. E aí é interessante porque ao lidar com a pornografia, eu não mato o desejo, eu redireciono o desejo. Deus fez isso lá com os homens, né? Quer dizer, Deus, eles não perdem, né, a capacidade de desejar, eles desejam errado, Adão e Eva. Então Deus vem e corrige isso constantemente. Então eu tenho que entender que não quer dizer que aquela pessoa nunca vai desejar. Ela precisa entender que o seu desejo tem que ser voltado primariamente para o Senhor. Então a gente começa um trabalho de instrução para explicar o que é sexualidade, porque lembra, é uma comunicação, então ela também está se comunicando de forma errada. Sim. Ela está olhando o outro e vendo o outro como Adão e Eva viu lá no início. Né? Aquilo é objeto do meu prazer, você é objeto do meu prazer. Tal, né? E uma pergunta que eu faço para os meus aconselhados, talvez seja muito forte, mas eu falo assim, você teria, depende do nível, né? Você teria, você teria coragem de presencialmente consumir pornografia, sabendo que você está utilizando, seja virtual, seja, né, presencial, uma criatura do Senhor para fins da sua própria satisfação? Né? Você está deturpando a criação divina. Então a gente começa a trabalhar com aquela pessoa sobre o que é desejar de forma correta, o que é sexualidade, como que ela pode viver na sua sexualidade para a glória de Deus, né? Como que ela enxerga o outro, porque envolve o outro, envolve o quanto eu desejo o outro de uma forma pecaminosa. Então a gente faz todo esse trabalho que pode demorar pouco, Elza, mas pode demorar muito, dependendo do envolvimento que a pessoa tem, né? E aí então a gente vai trabalhando. Com a criança, a gente faz o mesmo trabalho em linguagem específica
e observando, às vezes a criança, por exemplo, tem criança hoje que pratica masturbação, mas ela faz isso não porque ela está buscando intencionalmente o prazer, porque ela está ansiosa, ela lida com uma situação de ansiedade, então aquilo é o refúgio para que ela encontre descanso. Então a gente trabalha ansiedade, a gente trabalha várias outras coisas. Então a gente sempre diz, né, o aconselhamento é um aconselhamento individual, né? A gente não aconselha o caso, a gente aconselha a pessoa. Mas a gente começa então trabalhando esses conceitos bíblicos, aplicando algo prático, porque pode tirar essa pessoa, né? Se for uma criança, se for um adulto, e continuando isso. E é bom ver como a graça de Deus atua na vida dessas pessoas, né? Que é exatamente ensiná-las a desejar de forma correta. Uau. E a gente fica aqui ouvindo, né? E a Elza já passou por essa fase, tá com os netos aí, mas eu e o pastor Thiago, a gente tem crianças ainda dentro de casa e eu tô aqui ouvindo e pensando, é sempre o foco no coração, né? Porque a gente às vezes quer tratar a situação. E a situação não muda, né? Não muda a maneira como o nosso filho vai pensar, não muda a maneira como ele vai agir, porque uma pergunta dele hoje talvez seja uma atitude dele no futuro. Né? Então a gente tem que tratar o coração a partir de hoje. E pastor, a gente está chegando ao fim, a gente tem aí mais uns minutinhos. Eu tenho uma questão ainda que eu queria fazer, que é na adolescência. Eu acho que todos os pais de adolescentes têm essa dúvida, né? Eu não comecei, eu não conversei, eu não falei. Como eu posso atingir o coração do meu filho agora? Sim. Né? Olha, a primeira coisa que tem que fazer é reconhecer que você não fez. Né? Sim. E que se você não tem uma linguagem aberta com seu filho, pode ser que ele tenha conversado isso com outras pessoas, né? Uma vez eu ouvi um exemplo que faz um pouco de sentido para mim, aliás, faz sentido. Às vezes, imagine que a gente tem algumas coisas que a gente fala com os nossos filhos, como se fosse uma gavetinha lá da mente, da concepção, da ideia deles sobre aquele assunto. Então, a gente às vezes deixa vazio, pensando assim, não, quando chegar a hora, eu coloco lá. Aí a pessoa falou assim, mas sempre vai ter alguém com post-it, rapidinho, escreve e bota ali. Aí pronto, aquele conceito já ficou. Então, uma coisa importante, primeiro reconhecer. Olha, talvez eu não fui tão presente por vergonha, por falta, né, de conhecimento, por achar que isso é natural. É natural, mas tem que ser instruído. Né? Porque a naturalidade, às vezes, foge para o pecado, né? Vai para o pecado. Então, reconhecer isso. Eu acho que sentar com os filhos adolescentes e dizer assim, olha, me perdoem porque eu deveria e eu não fiz, mas a partir desse momento eu vou assumir a minha responsabilidade. Ah, mas eu tenho vergonha, tudo bem, mas nós não vamos usar uma linguagem inadequada, porque, veja bem, também o adolescente ele já tem um conceito agora sobre isso. Sim. E os hormônios. E os hormônios, exatamente. Então, o que é importante, né? É reconhecer, é buscar intencionalmente esse diálogo. Aquilo que eu já disse antes, discipulado com adolescente é diferente, por exemplo, do meu de 8, que fala, senta aqui, vamos fazer. Né? O adolescente é a influência, o quanto que você causa influência na vida dele. Então, isso é importante. Então, ter essa conversa, reconhecer esse erro, né, essa falha, dizer isso para os filhos, reconhecendo diante do Senhor e ter um plano, né, para lidar com isso é muito importante. Então, pode pedir ajuda para um irmão da igreja, uma irmã que seja maduro, que conheça as Escrituras, isso é importante, né? Mas é muito importante que os pais tomem essa posição, né, tomem esse direcionamento de ter essa conversa. E é possível, né? Deus muda corações, Ele mudou os nossos. O meu, Ele mudou na adolescência, eu tinha 16. E você, dona Elza? E o meu foi com 31. 31. Eu já tinha os 2 filhos, já estava Aí, casada. ó, exatamente, né? É aquilo que... Quantos anos você tinha quando você... Eu, na verdade, nasci na igreja, graças a Deus, tive essa bênção, mas eu acho que a decisão mesmo por Cristo eu tinha 14. 14 anos. Então, a gente percebe aquilo que Paulo escreve para Tito, né? A graça de Deus nos educa. Sim. E o Paul Tripp ele faz um comentário desse versículo dizendo assim, a graça de Deus nos coloca no lugar adequado. Né? E qual que é o lugar adequado? Né? É o lugar onde nós podemos glorificar a Deus. Então não importa se você tem, né, sei lá, seu filho tem 15, tem 20, né, talvez tenha até mais e precise sentar e falar, olha, você está vivendo de uma forma promíscua, você está desobedecendo a Deus. Então, até porque a nossa autoridade de fala, né, não é só a nossa experiência, né? A experiência é secundária, mas é principalmente a palavra de Deus, né? Deus é aquele que pode, né, dizer corretamente a respeito dos homens, das mulheres, de como deve ser vivida a sexualidade. Então é buscar, né, reconhecer humildemente ali a falha e conversar abertamente com os filhos.
E foi muito bom, pastor, isso assim que ficou aqui para mim, a questão que Cristo é a nossa redenção, o Evangelho, ele traz a história da redenção, e o senhor falou várias vezes, né, redimir a linguagem, redimir o significado das palavras, essa coisa de você ir trazendo de volta para aquilo que Deus criou. Exatamente. Né? E é lindo perceber, desculpa, pastor, que sempre é tempo. Sempre é tempo, Sempre é exatamente. tempo, né? Então a gente vê que a Elza aqui falou que ela conseguiu e mudou a vida dela já com os 2 filhos, né? E como Deus transformou o seu lar nesse momento. Acho que a grande questão é não separar esse tema da vida cristã. É parte da vida cristã. Então, às vezes a gente tem essa ideia de segmentar as coisas, né? Então, aqui é secular, aqui é... Não, a igreja ensina isso daqui, a gente ensina... Não, eu ensino meu filho integralmente, eu devo ter essa perspectiva. E a forma como eu vivo também. Sim. Então, a sexualidade é parte de como nós nos comunicamos, inclusive com o próprio Deus, né? Ele usa essa linguagem, né? Por exemplo, ele chega para o povo e fala, vocês adulteraram, isso é a linguagem da sexualidade. Ele está dizendo o quanto eu abandonei ele para correr atrás de outros deuses. E por outro lado também, é a gente entender que existe, né, a possibilidade dessa redenção, como eu falo. Quer dizer, qualquer ensino, se eu não olho para Cristo, é condenação, mas se eu olho para Ele, é instrução, é correção, mas ao mesmo tempo é esperança. Nele, né, nós temos a esperança. Isso é maravilhoso. Sim. Né? E, infelizmente, a gente está chegando ao fim. Obrigada, pastor, mais uma vez, por o senhor ter trazido tanta explicação e trazer para a gente com tanta clareza esse assunto, né? E o que ficou para mim, e que eu acho que deve ter ficado para você aí de casa também, é que faz parte do nosso dia a dia, é nossa função ensinar, e sexo não é o ato sexual, é quem nós somos, é parte do que nós somos, é o nosso dia a dia, é o ser. Né? Quem Deus fez, né? Deus nos fez, Deus me fez mulher, e Deus fez meu marido homem, e vários homens, e meu filho, no caso, também é homem. Eu não sei como é aí na sua casa, se você tem meninas, se você tem meninos, ou se você tem meninos e meninas. O fato é que nós temos a palavra de Deus, e a palavra de Deus diz exatamente a função de cada um de nós. Nós fomos feitos para juntos sermos um, para compartilhar e para, através da nossa vida, glorificar a Deus. E o nosso sexo glorifica a Deus, nosso sexo homem e mulher. Que você consiga trazer isso e dizer isso para o seu filho diariamente, através da sua vida, através das suas atitudes. A Bíblia tem inúmeros exemplos e a gente podia aqui, para fechar, citar um exemplo maravilhoso de José, que resistiu à tentação. Nós falamos do povo adúltero, mas a gente tem exemplo de um jovem que resistiu num tempo que ele estava distante da família, distante do povo de Deus. É possível, sempre é possível que os nossos filhos vivam o Evangelho através daquilo que a gente ensinou diariamente, no dia a dia. Porque sempre há graça para nós, porque é um belo lugar, na graça de Deus para a maternidade. Um super beijo. Até o próximo programa. Se você perdeu alguma coisa, corre lá na nossa página, na nossa playlist. Um beijo.